Camisa do maior clube do Brasil e um dos maiores do mundo. Quanto a jogar no Flamengo, em princípio, reserva. E acho até que, tecnicamente, hoje, ele ainda seria um jogador a ficar compondo o banco de reservas. Vitão apresentado no Flamengo. É isso aí, rapaziada. Vocês não vão acreditar no que falaram na apresentação do Vitão. Os repórteres largaram o aço na apresentação e a primeira coletiva do Vitão, novo zagueiro do Flamengo. Você não pode perder. Já se inscreve no canal para você não perder nada e bora ver sem enrolação. Vamos ouvir o novo zagueiro do Rubro Negro. Eu saí do interior do Paraná, né? Jacarezinho. Bem improvável, né? Eu sair de lá e conquistar o que eu tô conquistando, né? Fico muito feliz, né? Quem diria que um jogador tá emocionado, mano. Ia sair e rodar o mundo e hoje tá vestido da camisa do maior clube do Brasil e um dos maiores do mundo. O cara tá emocionado, rapaziada, de jogar no Flamengo aí. Vitão emocionado na coletiva, na entrevista coletiva por jogar no Flamengo. Olha só a emoção dele. Eu falo porque é um sonho pra qualquer jogador, cara. Meu pai trabalhava por conta, ele sabe tudo que a gente passou. E sou muito grato por tudo, nunca vou esquecer. E deixar um abraço para todo o pessoal de Jacarezinho e para os jovens que nunca desistem dos seus sonhos e se apeguem em Deus que tudo é possível. Zé, tenho que começar com você. Você sabe essa realidade que foi a sua e de... Rapaziada, antes do repórter dar a opinião forte deles, eu vou falar, cara, o cara tá emocionado por jogar no Flamengo e não tem outra ideia mesmo. O cara tá ali no maior time do Brasil e se emociona. É um sonho de todo jogador e ele tá ali, foi grato ao pai dele, muito bacana ali, o pai dele que lutou provavelmente para ele poder virar jogador de futebol. E é isso, rapaziada, muito emocionante. Já vai deixando sua opinião nos comentários sobre a emoção, as falas do Vitão. O que você achou? Foi bacana, não foi? Ele foi sincero, não foi? Bora ver agora o que os repórteres vão falar sobre isso. Tantos amigos que você teve, poucos chegam, poucos conseguem e, assim, é muito tocante, né? Porque talvez seja uma das coisas mais poderosas, pra mim, uma das coisas mais poderosas do Brasil é o futebol, essa força do futebol. Antes de mais nada, eu acho que o Vitão deve ser uma grande pessoa, né? Porque uma das grandes qualidades que o ser humano tem, e aí não é por opção, mas é aquilo que toca no seu coração. Gratidão, reconhecimento. Uma coisa verdadeira, chama-se gratidão. O que ele fez ali, simplesmente ele agradeceu ao pai por estar ali. Rafa, vamos pro Rio de Janeiro, quero te ouvir também, Pirner. O Boto na apresentação falou, a zaga era uma situação que o Flamengo precisava olhar e ainda deu a entender que ainda precisa de repente algum reforço e tudo mais. E a questão do gol. Queria que você falasse do valor do Vitão para esse elenco do Flamengo, que é verdade, tem um elenco maravilhoso, mas em alguns momentos aqui e ali precisava improvisar e tal. Claro que o improviso do Flamengo é o Danilo na zaga, ele vai lá e faz gol de cabeça. Mas improviso é Danilo na zaga? Tem que ver o seu lado. Danilo é zagueiro, pode, sorte deles, sorte e trabalho bem feito deles. Eu acho que ao longo da temporada apareceram situações que talvez a teoria do futebol antes do início dela indicasse um caminho um pouco diferente. Os jogos mostram lacunas a serem preenchidas que o planejamento inicialmente não indica. E é normal isso, porque o jogo é soberano. Ao longo do ano o Flamengo mostrou a necessidade de ter alguns jogadores em alguns momentos e não teve. E acho que se nós colocássemos aqui uma hierarquia, um ranking de situações, aí, a zaga ocupava, né, a primeira colocação e acaba de ser resolvido esse problema. O Flamengo contratou um ótimo zagueiro. O Vitão não é bom não, o Vitão é ótimo zagueiro. Ele está acima do estágio de bom. Acredito que por uma questão de entendimento do plano de jogo do Felipe Luiz, e nesse ponto Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo estão totalmente azeitados, ele não vai jogar no primeiro momento. E acho até que tecnicamente, hoje, ele ainda seria um jogador a ficar compondo o banco de reservas. Mas numa temporada em que o Flamengo vai disputar tudo mais uma vez, é óbvio que ele vai ser útil. O que você acha, rapaziada? Vitão vem para ser titular ou para realmente compor, vestir a camisa do banco de reservas? E acredito que, pelas palavras dele, pela maneira como ele se colocou, Elias fala sobre gratidão, eu acrescento outra palavra, humildade. Que ele nunca perca essa humildade, que ele sempre se lembre de onde ele veio, o que ele passou junto com o pai, com a família inteira. Quando o cara chega num clube do tamanho do Flamengo, com essa percepção, com essa consciência, o caminho para o sucesso fica mais encurtado, viu, Mota? Quanto a jogar no Flamengo, em princípio, reserva. Em princípio ele não vai ser titular, mas uma coisa eu gosto muito na política do Flamengo de contratações e do jeito que o clube tem feito as coisas hoje em dia. Antigamente, quando o clube ganhava tudo, ele meio que sentava no trono e achava que estava acima dos outros e que simplesmente ele continuaria no trono por ser quem é. Nesse caso, o Flamengo entendeu que outras equipes estão se reforçando, o Flamengo tem dinheiro e ele precisa se tornar cada vez mais forte. Se o Flamengo tiver que se tornar
tão forte quanto o Bayern de Munique é na Alemanha, dentro do nosso cenário nacional, que faça isso e que os outros Flamengo corram é atrás. gigante, Então, muito é óbvio gigante. que a gente olha pro elenco e é disparado o melhor elenco do país. Continuaria sendo mesmo sem o Vitão, quer dizer, vai ficando cada vez mais forte. O Flamengo certamente vai trazer outros jogadores. Você falava da entrevista do BAP, do Boto, desculpe, sobre a necessidade de reforçar algumas posições. E o Vitão, além de não precisar ser titular no começo, vai poder se adaptar ao ambiente, ao jeito que o time joga, porque vai entrar numa equipe muito bem formada, com um técnico que joga de um jeito que facilita para ele, que tem uma boa saída de bola, que é um zagueiro rápido. Então, uma bela contratação do Flamengo. Vamos lá, ele falou do Vitão ser reserva, acho que até pelo desempenho dos Eu Léo, acho que ele tem talvez chance mais de ser óbvio, titular, mas tá? A pergunta que eu faço pra você, Rafa, pra gente arrematar aqui, é assim, o Vitão chega para tirar qualquer improvisação de Danilo, ou seja, quem for, e é o reserva. Cara, ele tá insistindo em falar que Danilo jogou improvisado na zaga. Cara, o Danilo é zagueiro, é impressionante como esse de repórter, ele insiste em taxar o Danilo como um lateral direito. O Danilo, ele já foi lateral direito na carreira dele, porém ele foi contratado para o Flamengo. Ele sabia que ele estava sendo contratado, o staff dele sabia e o próprio Flamengo sabia que a contratação dele estava sendo para zaga. Ele não foi contratado para ser lateral, então não tem improvisação nenhuma. O Danilo é zagueiro. Caraca, meu irmão. Imediato, e ele falou sobre jogar na direita e na esquerda, ou não, pela capacidade do Danilo, se jogar o Varela, o Danilo pode também estar nessa briga. Eu acho que o Felipe Luiz não descarta o Danilo como zagueiro. Acho que ele foi utilizado como zagueiro muito em Como função não da descarta? necessidade, O sim, Danilo é quando o Léo se zagueiro. machucou, em outros momentos também, mas pela experiência O Danilo não pela foi força, contratado o para ser jogo lateral aéreo, pela direito, necessidade, cara. Muitas vezes de você ter a proposição do jogo com uma bola longa boa, o Danilo tem um ótimo passe. Eu acho que nesse caso não dá para você dizer que nunca mais o Danilo vai jogar de zagueiro. Eu nem acho, viu, Mota, Zé e Birner, que o Danilo como zagueiro é propriamente. Cara, como nunca mais, né? Descarta que nunca mais o cara foi contratado para ser zagueiro. Aonde que esses caras estão imaginando? Aonde que eles não entenderam que o Danilo foi contratado para ser zagueiro? Ele vai jogar eventualmente na lateral direita se precisar. O Flamengo tem 2 laterais direitos. E o Felipe Luiz já demonstrou que quando não tem Varela ele vai usar o Royal, porque senão ele tinha usado o Danilo na lateral. Caraca, meu irmão. Uma improvisação. Também A não gente acho. lembrando aqui as últimas fases dele no futebol italiano, ele já ocupava ali uma função de zagueiro pelo lado direito numa trinca de defensores nos tempos de Juventus. Então eu acho que é um jogador que perfeitamente joga ali e consegue ser mais uma peça com a qual o Felipe Luiz conta para a composição de todo o sistema defensivo. Eu só acho que o Vitão realmente chega para tirar do Felipe Luiz aquela percepção de opção unitária, única alternativa. Ele tem agora o Vitão. Ele pode preservar o Danilo para outras situações e escalar mais o Vitão quando ele estiver adaptado. É uma grande contratação, repito, um ótimo jogador. E o Flamengo, você me perguntava há pouco sobre a questão de outras posições e até abordava o gol. O Rossi, para mim, é um ótimo goleiro, excelente. Mas não faz mal vir mais um goleiro de alto nível. Eu acho que ter algum goleiro de muita qualidade que possa pelo menos fazer sombra ao Rossi vai fazer bem ao próprio Rossi, viu, Felipe? Boa, valeu, Rafa. Finalizando aqui Com certeza. É isso aí, rapaziada. Esse foi o Acostamento Esportivo que eu trouxe pra vocês. E com certeza, tendo um goleiro pra fazer sombra pro Rossi, vai aumentar até mesmo o desempenho, a performance do Rossi, que ele não vai querer ficar no banco. E se ele não conseguir aumentar a performance, o goleiro que vier vai tomar a vaga dele. E o Flamengo vai ter sempre um goleiro em alto nível defendendo a baliza do Mengão. O que você achou da declaração dos repórteres? O Vitão vem pra ser banco, vem pra brigar por titularidade com o Léo Pereira, o Léo Ortiz. E também, o que você achou da emoção do Vitão em estar jogando no Flamengo, na entrevista coletiva dele ali, a primeira apresentação dele, primeira entrevista dele na apresentação, e também o que você acha dessa opinião dos repórteres que o Danilo está sendo improvisado na zaga, cara, é brincadeira. Vai deixando sua opinião aqui, se inscreve no canal para você não perder nada do Mengão e tamo junto.